Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Jailson de Souza. Ele é o presidente da OAB de Catolé do Rocha, aqui no interior, aqui na Paraíba, né? O Jailson, ele hoje é presidente da OAB e tem uma relação muito forte com o Caicó. O Jailson foi um dos primeiros acolhidos nas aldeias infantis SOS aqui de Caicó, mais precisamente no início, né, da década de 80. Hoje ele, né, venceu na vida aí, e tem essa história a contar aqui para os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Jailson, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Sistema Rural de Comunicação. Como é que foi essa história? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa sua relação com o Caicó até chegar aos dias atuais. Bom dia. Bom dia a todos vocês que fazem a Rádio Rural de Caicó. Bom dia a todos os ouvintes e esse povo querido do Seridó, que eu tanto amo e que tanto fez parte e faz parte da minha vida. De fato, eu ingressei nas aldeias SOS em Caicó no ano de 1981, onde lá já se encontrava uma das minhas irmãs, Josaíra, e logo depois fui eu e minha outra irmã, Josicleide, né? E desde então nós temos até hoje uma relação muito forte, não só com as aldeias infantis SOS, mas com todos aqueles que conosco conviveram, que partilharam, também com a cidade de Caicó, que foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer muitos amigos, muitos irmãos, né, como assim nós nos consideramos uns aos outros, e estou eu aqui, alguns anos depois, podendo falar aí para vocês toda essa história. Estamos à disposição, uma alegria muito grande em poder partilhar com você e com todos os ouvintes. Foi um tempo de muita dificuldade? Como foi esse tempo? Como foi sua chegada? Por quais motivos você veio para as aldeias infantis? Queria que você contasse um pouco dessa história. Sim, eu sou natural de São Bento, né? São Bento, que sempre teve uma relação muito próxima a Caicó. E eu nasci em 1973, minha irmã nasceu em 72, e minha mãe, naquela época, estava grávida de minha irmã mais nova. Meu pai e minha mãe se separaram, e aí minha mãe ficou sozinha para criar os 3 filhos, já que meu pai foi para São Paulo. Como filho de qualquer família carente, eu sou da zona rural de São Bento, foi aí colocado em cada um das famílias materna e paterna alguma obrigação. Então, eu fiquei algum tempo com minha avó paterna, minha irmã mais nova que nasceu, ficou com a avó materna, e minha mãe, naquela época, exercia atividade de lavadeira, doméstica, babá, enfim, trabalhando aí nas casas, como nós chamamos, nas casas de família. A minha irmã do meio, normalmente, a acompanhava no trabalho, porque já não tinha mais onde ficar. E pelo fato de acompanhá-la, em algum momento, minha mãe foi prestar serviço na casa de alguns bancários do Banco do Brasil à época, e veio a trabalhar na casa de algumas pessoas que eram de Caicó, que trabalhavam aqui em São Bento. E ela ficou conhecendo essas pessoas, e uma delas, Valber Torres, conhecida aí muito em Caicó como torrão do Banco do Brasil, já aposentado, com a qual a gente tem uma relação muito próxima, que durante aí essa entrevista a gente vai trazendo. Mãe foi contratada para cuidar dos filhos dele e de Clenilma, né? À época também bancária. E gêmeos, Fabrício e Fabiano, e mãe foi contratada para cuidar dos filhos que estavam por nascer, exatamente em 1981. A paterna, minha mãe estava na casa, minha irmã estava na casa da avó materna, mas tinha uma outra que acompanhava minha mãe. E aí, naquela época, as aldeias infantis SOS em Caicó já prestava um serviço maravilhoso de acolhimento, e aí conseguiu-se uma vaga para minha irmã, inicialmente. Isso já, aí eu com 7 anos de idade, mais ou menos, para 8. Minha irmã foi primeiro, minha mãe foi, de fato, cuidar aí desses bebês, que hoje são meus irmãos de coração, Fabrício e Fabiano,
E, com o tempo, mãe findou sendo contratada para ficar permanentemente trabalhando como babá na casa de Valber e Clenima. E, posteriormente, que era em Caicó, eles já voltaram a trabalhar em Caicó, e aí, posteriormente, foi conseguida uma vaga nas aldeias, também para mim e para minha irmã, Josiclei, que era mais nova. E aí ficamos todos em Caicó. Nos distanciamos de São Bento, minha mãe morando em Caicó, sendo babá na casa de Valber e Clenima, e eu, Josair e Josicleide, morando definitivamente nas aldeias. Esse foi a parte inicial. E como foi esse período nas aldeias? Foi um período difícil, difícil, mas de boas relações, evidentemente, né? Como foi E, essa convivência nas aldeias? a convivência na aldeia era muito fácil, era bem agradável, era uma convivência muito boa. Qual a dificuldade de qualquer criança, de qualquer, vamos dizer assim, adolescente que é retirado do seu lar e colocado em um lar que não é propriamente o seu lar que você conhecia? Mesmo que eu vivesse em condições financeiras muito difíceis com minha família, era minha família biológica, era o que eu conhecia. Então, nas aldeias eu recebi uma mãe, que é minha mãe hoje ainda, que eu tenho convivência com ela, que eu estou sempre com ela, que chama-se Francisca Fernandes, que foi minha mãe durante o período da aldeia, a quem eu mando um abraço, que com certeza, um beijo, que vai ouvir, né, essa nossa entrevista. Tive lá pessoas maravilhosas, como tias, como mães, como Evani e Peixe, que foi uma pessoa muito conhecida aí, em Caicó também, em trabalhos com jovens, e não poderia esquecer tio Santiago e tia Joana, que foram, à época, os presidentes e administravam as aldeias, que também é a referência que eu tenho como pai. E, então, assim, nas aldeias, naquele momento, nós recebíamos uma família pronta. Tínhamos mães, tínhamos tias, que eram as funcionárias que ajudavam, e tínhamos os pais, aí na figura de tio Santiago, e à época também, tio Peixe, que nós chamamos, né? E não tínhamos nenhuma dificuldade, até porque a estrutura da aldeia, a estrutura física, era uma estrutura excepcional para uma criança que saiu de um lar pobre, miserável, com grandes necessidades, para uma casa grande, com todas as acomodações, com alimentação, e, acima de tudo, com muito carinho também, porque eu morava minhas duas irmãs, e mais 6 crianças. Nós éramos 9 em uma casa lá. E nessa casa lá tinha uma mãe, que à época, Francisca Fernandes, que hoje eu chamo de mãe e convivo com ela normalmente e frequentemente. E esses irmãos eram de vários lugares, de Natal, de São Bento, de Caicó, de Parelhas, enfim, de Currais Novos, de várias cidades. E nós, apesar de não nos conhecermos no passado, passamos a conviver. Eu nas aldeias dos 7, 8 anos até os 18. E aí a referência que eu tinha como irmãos eram eles, além das minhas duas irmãs. Ela também me visitava frequentemente, uma vez por mês, que eu tinha relação com ela, né? Mas aí já me distanciei da minha família de São Bento, que eu só vim ter posteriormente, com 17 anos. Então, foi essa a minha chegada, crianças novas, situações novas, dificuldade de estar longe da família biológica, mas as facilidades também de aí receber uma nova família. Qual a importância, na sua visão, do trabalho de acolhimento das aldeias infantis? Eu poderia dizer que quase tudo que eu tenho devo a esse período. Por que quase tudo que eu tenho? Nas aldeias eu não só tive a atenção e o carinho, tive novas famílias, mas também eu tive o alimento, eu tive o estudo, a aldeia me proporcionou a fazer cursos como de informática, de garçom, de marceneiro, eu estudei inglês, eu fui para Natal, para a Casa da Juventude, que a aldeia mantinha lá, para estudar, eu estudei nas melhores escolas lá, fiz curso de inglês durante 5 anos e aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas. Eu entendi que aquilo ali era o caminho, e eu abracei. Eu entendi que as aldeias estavam me ofertando algo que meu pai e minha mãe não poderiam me dar. Então, eu ia abraçar. E aí foi isso que eu fiz. Então, todas as oportunidades que me eram colocadas ali postas, eu agarrei, eu peguei, fiz minha parte e a aldeia fez a parte dela.
E com base nisso, né, com tudo isso nas mãos, você hoje se tornou aí um profissional bem-sucedido, sobretudo aí na Paraíba. Sim, de fato, eu quando saí das aldeias, aos 18 anos, eu já morava em Natal, nessa casa própria, nós chamávamos Casa de Juventude, onde aos 14 anos, 15 anos, aqueles que desejassem estudar, a aldeia também tinha uma estrutura em Natal, a aldeia de Caicó. E lá nós podíamos estudar em escolas melhores, eu, no caso, estudei no Objetivo, fiz curso de inglês, e aí, aos 18 anos, eu passei por uma fase de transição. E essa fase de transição foi justamente que eu deixei a estrutura da aldeia e fui morar com alguns irmãos que também eram da aldeia, que saíram no mesmo período que eu, e aí nós alugamos uma casa, já trabalhávamos, estudávamos e dividíamos as despesas. A aldeia ainda presente, acompanhando em certos momentos de dificuldade e auxiliando, mesmo nós já do ensino, hoje ensino médio, à época o segundo grau, me preparando para o vestibular. E aí a minha mãe biológica ainda trabalhava, depois de 15 anos, ainda 10 anos, 12 anos, ainda trabalhava na casa de Valber e Cleninho, com quem também eu tive uma relação familiar, porque nas minhas férias, como todas as crianças da aldeia, nas férias, vai para o lar biológico, conviver com a família. Meu pai morava em São Paulo e minha mãe era babá de Fabrício Fabiano em Cleninho, onde lá tem Glauber, Euliana e Valbinho. E aí eu criei de 10 anos também nesse lar, né? E aí tive também deles orientação, atenção. Lembro que Glauber, que é da minha idade, foi morar em Natal mais ou menos na mesma época que eu, nós continuávamos, foram transferidos para Natal, como bancários. E eu tinha saído da aldeia, estudava, ainda com algumas limitações de dificuldades, e aí eu fui também acolhido por eles durante aí um ano para me preparar para o vestibular. Me preparei para o vestibular, minha mãe era babá na casa deles e eu convivia com eles, morava com eles também. Tenho todos também como irmãos, como tias, como pais, e passei no vestibular da Universidade Federal da Paraíba. Aí voltei para Quando eu voltei para Paraíba, fiz o curso de Direito na Universidade Federal, me formei e aí passei a exercer a atividade de advogado aqui na cidade de São Bento. E aí a minha trajetória do direito, eu quando voltei não tinha ainda condições financeiras, quando voltei para São Bento, mas montei um escritório, fui dar aulas em escolas particulares, passei num concurso do município de professor à época, e aí advogava em um horário, dava aula em outro horário, para poder ter condições de manter a minha vida, manter também aí a família, e aí começou aí a grande jornada do meu mundo profissional. Era professor do município, professor de escola particular e também advogado. Até que chegou o tempo que eu deixei de ir à sala de aula e passei a me dedicar exclusivamente à advocacia. Jailson, sua história de vida, né, exemplo, né, serve de exemplo aí para muita gente, sobretudo para muita gente que reclama às vezes da vida, né, e por isso temos que contar exemplos dessa magnitude para a população, para os ouvintes. Se você tivesse que deixar uma mensagem para jovens que estão iniciando a vida, que mensagem você deixaria? Um sábio da antiguidade já nos disse, para a gente saber qual a forma melhor de nos melhorarmos é conhecer a nós mesmos. O mais importante é que cada um se conheça. Procure quais são as suas capacidades, procure quais são as suas virtudes e seus vícios. Tentem vencer os vícios e aprimorar as virtudes. Não há nenhuma desigualdade, não há nenhuma dificuldade ou possibilidade que ela não possa ser transponível por nós. Nós temos uma força incrível dentro de nós. E cabe a cada um de nós
buscar essa força. Durante essa minha jornada de vida, especialmente do mundo jurídico, eu hoje sou servidor efetivo, sou procurador legislativo do município, da Câmara Municipal de São Bento, estou atualmente na presidência da OAB Subseção Catolé do Rocha, e tudo isso é fruto de acreditar em mim. Não esqueço que não consegui sozinho, que tive aí pessoas maravilhosas que foram colocadas no meu caminho para servir de suporte. Mas, acima de tudo, eu precisei fazer a minha parte. Então, cada um de nós só precisa fazer o que lhe cabe. Fazendo a sua parte, pode ter certeza que o resto, tudo vai dar certo. Ok, doutor Jailson de Souza, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, parabéns pela sua história de vida, de superação, né, por ter essa relação também aqui com o município de Caicó. Antes da gente encerrar aqui a entrevista, deixar um recado que foi passado aqui para o senhor, a doutora Carolina Leila, que é a presidente da OAB subseccional aqui de Caicó, está convidando, né, o senhor para que venha aqui a Caicó, possa visitar a subsecção, visitar as aldeias também, voltar ao município, assim que puder, assim que for possível. Caicó está de portas abertas para te acolher mais uma vez. Já acolheu uma vez, acolherá outras vezes, sem sombra de dúvida. Muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, e mais alguma informação que queira acrescentar, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer a vocês, a Rádio Rural, que eu tenho uma relação muito forte, porque, a meu ver, eu sempre lembro realmente da Rádio Rural, porque era o que nós estávamos lá na nossa casa, lá na aldeia, ouvíamos já há muito tempo, vocês devem ter muitos anos aí de estrada, especialmente porque aí também funciona o escritório do meu primo querido, de coração, que é César Festini, que a gente tem uma relação muito próxima. Dizer aí a Kaline, dizer a vocês que eu também já tenho essa relação, já tive escritório em Caicó, aí na praça ali, nós chamamos carinhosamente da Praça dos Trelhas. Então, assim, não me distancio, tenho processos em Caicó, tenho amizades em Caicó. Minha irmã mora aí, minha mãe mora em Caicó até hoje, então, assim, estou sempre em Caicó e vou continuar sempre, é a minha cidade, é o meu cantinho, enfim, e amo demais essa terra, amo demais os momentos que sempre tenho aí de muita alegria. Foi, para mim, uma grata surpresa e, acima de tudo, uma alegria muito grande poder falar aí para vocês. E não poderia deixar de mandar um beijo muito especial, um abraço muito especial a tio Santiago, que voltou a morar em Caicó, a tia Joana, que voltou a morar em Caicó, que fez um trabalho maravilhoso pela juventude, através da maçonaria, da Ordem de Mulher, através das aldeias. Então, tio Francisco de Assis Santiago aí, em nome dele, quero aí deixar o agradecimento a todos aqueles que participam da obra das aldeias SOS, que trabalham, que colaboram, que ajudam, e também a todos nós que passamos por aí, temos muito a agradecer.